Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos num quarto de hora, é isso aí, um quarto de hora, mas eu estou nesse momento em Atenas, Grécia, e eu quero aproveitar esse um quarto de hora para compartilhar com você um pouquinho do que Paulo passou na Grécia, né? Foi algo tremendo, algo maravilhoso, e Deus sempre teve uma obra especial com as capitais, cidades grandes. Desde o início, Deus age através de alguém que levanta para uma metrópole. O Senhor precisava de alguém no centro econômico mundial da época para poder trazer livramento ao seu povo. Então Deus colocou José lá no Egito, até que ele foi para dentro da cadeia, embaixo do palácio, da sala de Faraó, né? Até chegar o momento em que ele tinha que interpretar o sonho de Faraó. Olha para a Babilônia, né? Deus colocou 4 homens lá dentro: Ananias, Misael, Azarias e um Daniel que se destacou, um Daniel que Deus usou na Babilônia num tempo de exílio, num tempo de escravidão, num tempo onde, na verdade, nós vimos aí milagres de Deus, o sobrenatural de Deus. E também na Pérsia. Na Pérsia, Deus levantou uma Esther para a miraculosa história aí acerca do rei Assuero e da Pérsia, né? E aqui, para Atenas, foi um Paulo que passou aqui nessa cidade, em Atenas, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Hoje nós vamos fazer essas 2 cidades aqui nessa caravana. Paulo estava em Atenas. Atenas era a capital da Grécia, capital dos Jogos Olímpicos, a sede do procônsul romano. Tinha acabado um dos jogos e Paulo saiu daqui dessa cidade e foi para Corinto, que é o trajeto que nós vamos fazer hoje. Cláudio, governador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Nas metrópoles tem muitos problemas de seitas, credos religiosos, né? Idolatria e tantas outras coisas. Atenas tinha um culto a Afrodite, ou seja, a deusa Vênus em latim, e também o culto a Astarote, com toda a imoralidade oriental. E veja só, versículo 2 de capítulo 18, chegando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo, grande apóstolo Paulo, trabalhava fazendo tendas. Ele conciliava a vida secular com a vida ministerial, e quando a coisa apertava, ele intensificava a vida profissional, e aí depois levantava recursos para poder investir, né? Então ele conciliava pregar o evangelho, levantar os próprios recursos. E entre os judeus, desde criança, os homens eram obrigados a aprender algum ofício. O conhecimento prático de uma profissão era considerado um recurso para obter a independência pessoal. Entre os rabinos, eles diziam: quem não ensina um ofício a seu filho é como se tivesse criado para tornar um ladrão. Paulo se sustentou desta forma, pagando muitas vezes do próprio bolso suas próprias viagens, levantando recursos, ajudando a igreja, enviando, sustentando e abençoando em diversos lugares. Para você trabalhar em uma metrópole, você tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que viver com uma vida santa. Deus nunca espera que façamos qualquer coisa que não temos capacidade de fazer. Quando nascemos de novo, a semente de Jesus Cristo vem habitar em nós pelo Espírito Santo de Deus. Há uma semente de bondade, há uma semente de amor, há uma semente de santidade dentro de nós, e nós temos que guardar e cuidar da semente. Nós temos que regá-la, aguá-la, nós temos que manter as ervas daninhas fora da nossa vida, não dar brechas. Nós temos que prosseguir para o alvo o tempo todo, prosseguirmos para as coisas boas que temos diante de nós, né? E a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nos diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo.
temos que prosseguir para ser o que Deus quer que nós sejamos hoje. Nós temos que prosseguir para sermos santos, à imagem e semelhança, sermos um canal para Deus poder operar e agir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Santidade não é um assunto que as pessoas têm se interessado muito nos dias de hoje, mas é necessário, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Você pode viver uma vida santa e ter muitos bons momentos, desfrutando da plenitude do Espírito. Viver uma vida santa não significa que você tem que viver uma vida toda orando, se privando de alegrias, de uma série de coisas. É claro que orar tem que ser sem cessar, em todo o tempo, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, mas viver uma vida santa é colocando a palavra de Deus em prática, né? E não ficar recluso, fechado, trancado, isolado do mundo, não. Nós todos temos uma missão e nós temos que realizar a missão que recebemos do Senhor. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O melhor exemplo é um submarino, né? Ele está na água, mas ele não é da água. E se ele está fora da água, ele jamais vai cumprir a sua missão, porque ele foi construído, foi planejado, foi projetado para estar dentro da água. Se o submarino estiver na terra, ele não está cumprindo o propósito e a missão pelo qual ele foi planejado. Agora, se ele está na água, ele pode sim estar isolado, mas ele está fazendo e cumprindo a sua missão. Cada um de nós nascemos com uma missão, um propósito, e nós temos que cumprir para o Senhor Todo-Poderoso. Paulo mesmo está trabalhando, exercendo seu ofício, e ele ainda continua a frequentar as sinagogas, ele se empenha ao máximo para ganhar Israel. Precisamos alargar os nossos ciclos de inclusões, porque muitos de nós têm se tornado exclusivos, né? Jesus teve um impacto tremendo na terra porque ele estava visitando, passando, na verdade, e uma prostituta, né? Foi até ele, lavou seus pés. O cobrador de impostos, ele comia com pecadores, ele fazia a diferença no meio deles. Nós precisamos viver uma vida santa e viver no temor do Senhor. Precisamos respeitar a Deus tanto a ponto de não fazermos o que o desagrada. Tudo que o Senhor nos pede é para fazermos para o nosso próprio benefício, mas para a glória do nome do Senhor. Não é porque estamos pregando e ministrando que as pessoas reclusas, né, enfermos, prostitutas ou mesmo drogados, que nós vamos nos isentar deles. Não aprovamos as práticas que eles fazem, mas também não podemos rejeitá-los, temos que entender que foram para eles que o Senhor veio e através disso o Senhor tem uma obra, uma missão, o Senhor tem como poder transformá-los, né? Conhecendo a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos aprender como nos relacionarmos com essas pessoas. Ainda no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10, o texto ainda nos diz assim: E disse o Senhor a visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer o mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, e sendo Galho procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Paulo evidentemente ficou cansado das contínuas lutas com os judeus, que passou não só em Corinto, né, mas provavelmente estava correndo risco de vida, e por isso, para encorajá-lo, para confortá-lo, o Senhor deixou claro que era da vontade de Deus que ele permanecesse ali. Quando a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Nós precisamos amá-lo, respeitá-lo o bastante para fazer ou deixar de fazer o que agrada e o que desagrada, né? Precisamos ser levados a esse vale da decisão. Ninguém quer se submeter a mais ninguém quer realmente se submeter a uma liderança, a um ministério, e com isso não se submete a Deus. Cada um se acha bom o bastante
bastante para fazer o que acha certo, e isso está muito errado. Nós nunca teremos uma santidade perfeita se não andarmos no temor do Senhor. Paulo estava dizendo que nós precisamos nos purificar de tudo que está na nossa vida, no nosso interior. O que não está certo, precisamos tirar da nossa vida e prosseguir para um resultado de uma vida santa. Fazendo isso no temor do Senhor. Precisamos ter um temor reverencial correto. Se Deus diz alguma coisa, precisamos amá-lo, respeitá-lo bastante para fazer o que Ele está nos pedindo. Não precisamos entender o porquê de todas as coisas, mas precisamos apenas nos submeter e obedecer ao Senhor. Estamos vivendo um período onde nós temos visto aí uma anarquia, uma insubmissão, uma rebelião em todas as áreas, em todos os âmbitos. Ninguém quer respeitar mais liderança, ninguém quer respeitar mais autoridade. Temos que resgatar o temor do Senhor e temos que estar firmados olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa carta de Paulo, na verdade, nos mostra a maturidade, nos mostra comprometimento e nos mostra a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Então, ele passou por Atenas e nós estamos aqui em Atenas. Você vai conferir nos nossos vídeos, na nossa fanpage, todas as nossas fotos e reportagens que nós vamos fazer nesse dia aqui em Atenas, diretamente da Grécia, para você, declarando a palavra de Deus, que Deus usou esse homem, Paulo de Tarso, para poder nos trazer tantas coisas importantes, tantas revelações da palavra de Deus. Aproveite essa devocional para fazer os seus 15 minutos de devocional, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graças. Deus bendito e eterno, nós rogamos pela tua misericórdia, nós clamamos, ó Pai, diretamente da Grécia, Pai, o temor e tremor, a consciência que Paulo tinha, possa ser a nossa consciência. O encontro que Paulo teve contigo possa ser o nosso encontro. Pai, em nome de Jesus, que possamos almejar a tua vontade a cada dia, a cada momento, a cada passo, a cada instante, vivendo, Senhor, para glorificar o teu nome. Mesmo diante de ameaças, perseguições, lutas, adversidades, nunca venhamos nos desanimar, mas sempre venhamos cumprir a missão, o chamado que recebemos do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, guarda-nos, ó Pai, opera o teu milagre nas nossas vidas e manifesta a tua glória. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós rogamos nesta hora, vem, Santo Espírito, e aviva a tua igreja, manifesta o teu poder, levanta homens e mulheres, ó Pai, com uma consciência, levanta homens e mulheres com perfil, levanta os Paulos dos dias de hoje, ó Pai, manifesta o teu poder e a tua glória. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Valeu demais, acompanhe aí as nossas postagens e seja abençoado diretamente da Grécia a Atenas para a tua vida no nome de Jesus.